Bom, a tecnologia laser tem se tornado cada vez mais comum, né, não só no uso industrial, mas inclusive doméstico. É possível encontrar fontes cada vez de mais baixo custo. Isso tem trazido algumas preocupações sobre segurança, né? Por exemplo, será que eu posso usar uma máscara de solda convencional como um EPI, né, no processamento a laser? Bom, eu vou tentar responder essa pergunta ao longo do vídeo, tá? Então tenta ficar até o final, porque eu vou trazer outros conteúdos sobre segurança que eu acho que podem ser muito importantes para vocês. Bom, eu trabalho já há alguns anos com laser, né? Inclusive, eu fiz a minha dissertação de mestrado em cima do equipamento, da adequação do equipamento, né, de alta potência na universidade, e é preciso utilizar alguma norma de segurança para isso, né? E no Brasil, hoje, não existe norma brasileira sobre segurança laser, tá? Existe a NR12 para equipamentos, mas não especificamente para laser. Então, nós utilizamos normalmente a ANSI 136, Z136, tá? Eu vou tentar colocar alguns materiais que eu encontrei. Eu não posso passar a própria norma, mas existem vários materiais já compilados, baseados na norma, né, que nós utilizamos como referência. E, lógico, eu não vou passar todo o conteúdo da norma, né, porque senão ficaria um vídeo muito longo, mas os pontos principais para poder trabalhar com laser de uma forma segura. Bom, a norma divide os lasers em diferentes classes, começando da classe 1 até a classe 4. Tá? Existem classes intermediárias, subclasses, mas eu não vou me aprofundar em cada uma delas. Bom, começando com o laser classe 1. Bom, esse tipo de laser não tem, a princípio, risco nenhum. Não é necessário nenhum tipo de EPI e nenhum cuidado na operação desse tipo de fonte, tá? A gente pode colocar como exemplo, né, os pointers, por exemplo, de apresentação que a gente usa. Então, na classe 2 vão se enquadrar os lasers de potência de até 1 miliwatt, tá? E de comprimento de onda visível, incapazes de causar qualquer dano até 0,25 segundos. Bom, lembrando que a norma não usa somente a potência como um critério de risco, tá? Principalmente a ótica, o tipo de ótica utilizada, o tamanho do feixe é muito importante. Inclusive, alguns tipos de laser podem subir de classe, serem mais perigosos dependendo da ótica. Comprimento de onda também é importante, e se você está trabalhando com laser pulsado ou contínuo, tá? Mas existem algumas referências que usam potência apenas como uma forma de simplificação da norma. Bom, agora a gente vai para o classe 3, tá? E aqui é preciso fazer uma distinção dos tipos de interação que são possíveis, tá? Começando do mais crítico para o menos crítico. O primeiro deles é a incidência direta, que é basicamente você olhar para o feixe, alinhar o feixe com o seu olho. Essa é o pior de todos os casos, porque toda energia ela está chegando até a sua retina, tá? E, então, como regra de ouro, jamais olhe diretamente para a fonte de um laser. Acho que essa é a maior regra de segurança de todas. Nunca olhe diretamente para um feixe laser, independente da classe, tá? Uma grande quantidade de acidentes já podem ser evitados só seguindo essa norma. Depois vem a reflexão especular, né? Quer dizer, aquele tipo de reflexão que acontece quando o laser interage com uma superfície mais reflexiva, tipo um espelho ou um vidro, por exemplo. E por último vem a reflexão difusa. Nenhum material vai absorver 100% da energia, tá? Todo material, alguma coisa vai escapar dele. Então, a reflexão difusa já é menos crítica. Então, você tem três tipos, né? A incidência direta, né? A reflexão especular e a difusa, né? As três estão em ordem decrescente aqui de criticidade. Tá? Para o classe 3, tipicamente a potência do laser é de 1 miliwatt a 5 miliwatts, tá? E o tipo de incidência mais crítica é a incidência direta. E, inclusive, já há um risco de danos à pele também, não só à visão. Bom, e agora chegando na classe 4, né, que são as fontes mais críticas, né? Tipicamente acima de 500 miliwatts ou 0,5 watts. Então, essas fontes, além de causarem danos à visão, elas podem, inclusive, causar incêndio ou queimadura. Lógico, se ela causa incêndio, a visão é muito mais, né? Mas a partir dessa potência, além do risco, né, dano visual, pele, também eles podem causar até incêndio, não só numa incidência direta, mas inclusive difusa, né? Se a gente imaginar, por exemplo, uma máquina de corte a laser que tem 3.000 watts, 10% dessa energia for refletida, né, você tem 300 watts. É uma quantidade relativamente grande, né, que pode causar danos até a própria uma estrutura, dependendo da situação. Então, mesmo uma reflexão difusa pode ser perigosa nesse caso. Então, você tem o laser da classe 1 até a classe 4.
tá? O classe 1, a princípio, você não precisa usar nenhum EPI, né? Se tiver escrito classe 1, tá tranquilo. Como regra de ouro, jamais olhe diretamente, né, para o feixe ou aponte para alguém, mesmo que seja um classe 1, aí você vai estar tranquilo. Tá? O classe 2 em diante já é interessante começar a tomar alguma medida. Tá? O classe 4 à frente, você não pode se expor a ele de forma livre, tá? Sem EPI, eu vou falar depois, tá? Ou sem nenhuma proteção no equipamento. Então, agora um ponto importante, né? 0,5 watts você já tem um laser classe 4. Né? É fácil encontrar fontes aí, a bateria que tem 2, 3 watts, para você comprar aí em qualquer loja na internet. Né? Na indústria, é comum você ter lasers de 2, 3 mil watts, por exemplo, no corte a laser, na soldagem. É difícil, eu acho que eu nunca vi um laser no processamento de materiais aí, em geral, que não fosse classe 4. Né? Quase todos serão. Agora, na indústria, normalmente existem medidas de segurança. Agora, no uso mais doméstico, eu vejo muito pessoal no YouTube aí brincando com laser de 800 miliwatts, 1 watt, né? Tudo laser classe 4, brincando com o gato, né? Dando para criança. Então, o pessoal não toma cuidado nenhum. Eles estão ali brincando com laser, a maior classe que existe, né? Sem preocupação nenhuma. É muito fácil, né? De você ter uma reflexão dentro de casa, né? Num espelho ou num celular, em alguma coisa, de forma não intencional causar um dano permanente na visão, né? Lembrando que a retina ela não se regenera, o laser pode ser visível ou não, ele vai causar dano. E para fazer um pequeno exercício matemático aqui para mostrar, né, o que um laser é capaz, eu queria comparar ele com o próprio Sol, né? Eu acho que todo mundo já teve experiência de tentar olhar para o Sol do meio-dia ali, né? Ele incomoda, tá? Agora vamos comparar isso com o que é um laser. Tá, a densidade de energia do Sol é de mais ou menos 1.400 watts por metro quadrado. Então, se você tem um metro por 1 metro, imagina essa área aqui. Você tem 1.400 watts ali. São 14 lâmpadas, tá, de 100 watts em cima dessa área. Tá? Eu estou imaginando aqui que as lâmpadas têm 100% de eficiência, né? Na prática não tem. Tá, agora vamos imaginar um laser típico aí, de 1 watt e 3 milímetros de diâmetro no feixe dele. Então, se você pega 1 watt e divide pela área de um feixe de 3 milímetros de diâmetro, em metro, né? Você vai ter uma densidade de energia de 140 mil watts por metro quadrado. Então, olha só, o Sol tem 1.400, tá? Para 140 mil watts por metro quadrado, tá? Então, isso dá 100 vezes. Então, se olhar para o Sol já incomoda, imagina aquilo ali 100 vezes pior, entendeu? Tá, mas eu estava falando sobre o uso de EPIs, né? Então, aquela dúvida, será que eu posso usar uma máscara de solda? A resposta é não, tá? Se for um laser de potência muito baixa, ele pode até ser eficiente, tá? Existe um EPI específico para isso, tá? Eu vou colocar a imagem dele aqui, aí eu vou explicar um pouco cada ponto dele. Então, esse é um óculos típico, tá? Se você olhar nele o que está escrito aqui, inclusive note o seguinte, ele nem é tão escuro, tá? Ele, até que ele é relativamente claro, vou mostrar um aqui depois. Tá, você tem um valor escrito nele aqui, tá? 190 a 534 nanômetros, tá? Esse é o comprimento de onda, né, que ele protege. E aí você tem um outro intervalo aqui, tá? 960 a 1064. E esse OD7. Isso quer dizer o quê? Que para esses dois intervalos de comprimento de onda, a densidade óptica, o optical density, é 7, tá? Esse número é um valor adimensional da norma, tá? É um valor logarítmico que diz mais ou menos quanta energia que esse óculos absorve, tá? Qual que é a densidade óptica, o quanto que ele deixaria passar, tá? Quanto maior o valor, mais ele protege, tá? Lembrando que ele não é linear, então, por exemplo, para esse outro intervalo aqui, ó, note que para 850 a 925 o OD diminui, vai para 5, tá? E essa é uma característica do laser. Os materiais reagem de forma diferente a diferentes comprimentos de onda, tá? Então ele protege para um determinado comprimento de onda, para outro comprimento ele protege menos. Tá? E aqui ainda tem outro intervalo em que a densidade é 6. Tá? Então, o que isso significa? Existe um óculos, tá? Isso é muito importante, um EPI para cada comprimento de onda. Tá? Por isso que não quer dizer que uma máscara de solda, por ser muito escura, ela protege mais. Tá? O fato de ela ser escura pode não significar muita coisa. Tá? Eu vou mostrar o que eu tenho um óculos aqui. Tá? Esse aqui é um óculos típico.
né? Eles são EPIs um pouco mais caros, tá? Deve custar aí R$ 300, R$ 500, dependendo da densidade, tá? Se você olhar aqui, ó, você consegue até me ver, ele nem é tão escuro, tá? Não necessariamente precisa ser escuro para proteger, mas ele filtra o comprimento de onda do laser. Aí, se você viu aquele óculos anterior, você vai ver, não tem CA no óculos, né? Aquele número que os EPI, que acompanha os EPIs. Não vai ter mesmo, porque não existe norma brasileira. Mas se você quer saber se o seu óculos é confiável, você pode olhar se ele tem o CE, que é o selo europeu de qualidade, vamos dizer assim. Bom, e aqui vem um ponto de atenção, né? Eu já vi vários equipamentos, né, de marcação, né, que não tem nenhum enclausuramento, é só um cabeçote ali, né, a área de processo. Já vi feiras, né, os vendedores fazendo demonstração, máquina aberta, sistema de limpeza manual, sem nenhum EPI. E o argumento era, não, mas é pouco tempo, né? Essa história do tempo eu acho que vem da soldagem, né? Porque a soldagem, se você tem pouco tempo de exposição, assim como o ruído, né? Ele não é tão crítico. O laser, isso não acontece, né? Que se você tiver uma incidência de 1 milissegundo de um laser classe 4, já é suficiente para causar dano. Então não existe essa história de tempo, tá? Para laser classe 4. Então, você necessariamente precisa utilizar algum tipo de EPI, tá? Bom, mas aí você pode falar, não, mas eu tenho uma máquina de gravação aqui, de corte de CO2, faz anos que eu trabalho, né, nunca tive nenhum problema, eu acho que isso aí é bobagem. Bom, e raio? Você já levou um raio alguma vez? Mesmo assim, né, você tem para-raio. O laser é mais ou menos a mesma coisa, tá? O risco dele não é acumulativo, né? Por exemplo, poeira, barulho e tal. É uma vez só. Se você receber uma emissão, é uma única vez. Então, de fato, você pode trabalhar 20 anos do lado de uma máquina de alta potência e nunca acontecer nada. Mas quando acontecer, é uma vez só. Eu prefiro tomar cuidado. Bom, então nesse vídeo eu assustei todo mundo, né? O laser é super perigoso, é melhor não ter. Não, não é bem assim, né? O laser é muito seguro, né? Aí, principalmente as fontes industriais, né? É quase impossível você disparar o laser por engano, né? Porque para que o laser seja disparado, você precisa cumprir uma série de requisitos, né? Enviar sinais para pontos certos, né? Para habilitar o laser só para depois disparar. Então não é tão simples, né? As fontes são muito seguras. É lógico, o equipamento também precisa, né, ter um entretravamento correto e tal. Mas é possível sim construir máquinas muito seguras, né? Se você seguir a NR12 e a norma 136, você não vai ter problema nenhum, tá? Bom, agora no uso doméstico, né? Aí tem a questão, né, do bom senso, né? As pessoas apontam para avião, apontam para drone, para o prédio, né, do vizinho. Bom, aí é uma questão, né, de bom senso mesmo, não tem muito o que fazer. Como eu falei, se você tem pet, se você tem filho, não deixe brincar, não aponte para pet, não aponte para animal nenhum, né, porque o potencial é grande, mesmo sendo fontes, vamos dizer assim, de brinquedo, né? Laser não é brinquedo, nenhum laser é brinquedo. E se você tem um equipamento ali que é aberto, por exemplo, né? Comprei uma máquina de gravação e ela não tem proteção, o que eu faço? Eu preciso comprar um óculos? Olha, talvez seja interessante fechar o laser, tá? Você pode usar uma chapa metálica, de preferência nada que seja inflamável, né? Por uma questão de bom senso. Não precisa ser um super material. Se você enclausurar o laser, você já resolveu o problema dele. Bom, espero que o vídeo tenha sido bem informativo para vocês. É, Se eu conseguir evitar um acidente, para mim já valeu o tempo que eu gastei aqui. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato com a Integra, né? Se você tem equipamentos industriais e quer tomar medidas, né, de segurança, intertravamento, a gente pode ajudar. E continue acompanhando, né, o nosso canal. A gente tem uma página no LinkedIn também que a gente vai, na medida do possível, postar conteúdos interessantes aí sobre laser.